A todos, tudo bem, gente? Hoje nós vamos ter uma live com Ana Lúcia Correia Daru. Ela é uma escritora maravilhosa que vai contar pra gente tudo sobre o livro fantástico que ela escreveu sobre Van Gogh. Vai ser uma conversa muito boa e muito instrutiva. Para vocês que estão chegando agora, gente, depois vocês podem compartilhar esse vídeo, podem curtir, comentar, tá? E seguir as próximas lives que a gente vai fazendo, tá bom? Oi, Mariane, tudo bem? Boa noite. Vou esperar aguardar o pessoal entrar um pouquinho aqui pra gente já dar andamento. Oi, Tiago, tudo bem? E as pessoas vão chegando e a gente já vai se preparando para esperar a Ana chegar, né? A Ana Lúcia. O livro dela é um livro super interessante. Oi, JH, tudo bem, meu amor? Um livro super interessante que fala sobre Van Gogh. Então a gente vai aguardar a Ana entrar, que ela ainda não chegou. Boa noite. Eu tenho feito bastante lives, as pessoas têm acompanhado, né? E agora a gente vai continuar fazendo. Tem vários livros para ler, tem várias resenhas para sair aí também a semana que vem. A gente está trabalhando bastante, aguardando a Ana Lúcia Correia Daru entrar para a gente poder convidá-la para participar dessa live com a gente. Deixa eu ver aqui se a Ana já está disponível. Vou mandar uma mensaginha para ela aqui. Vamos ver. Ela estava com problema na internet dela, né? Às vezes ainda não consertou. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela entra, tá bom? Ela não recebeu minha mensagem ainda. O livro dela, eu vou mostrar a capa, vou dar spoiler da live. A capa dela é do livro dela é esse aqui, olha que bonito. Que fala justamente sobre Van Gogh. Então a gente vai pedir que ela fale bastante, detalhe bastante tudo que aconteceu até que esse livro fosse, né, escrito, publicado, enfim. Ana Lúcia, se você estiver me vendo, aqui ela já viu aqui no Instagram, no WhatsApp, vamos ver se ela entra pra gente poder... Ah, entrou. Já vou te chamar, tá, Ana? Vamos ver se ela já aceita. Ei, olá! Oh, como você tá, Lilian? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Oi, Joia, deixa eu aumentar o volume aqui, porque eu não tô te ouvindo direito, sua voz tá bem longe. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá tudo Ah, ok. melhorou, melhorou. Deixa eu só arrumar aqui o meu também. Só um minutinho. Deixa eu só organizar a minha vida aqui. Veja em cima, Mais, em cima, daí mais vai ter. Veja ali, pronto. é, o que li, o que li, o que li. Eu tô passando aqui tem um monte de gente aqui. Gente, que legal! Oi, gente, tudo bem? Que bom, ela tá chegando um monte. Lilian, que delícia! Eu tenho uma notícia boa para te falar. Adoro Essa semana, notícias boas. essa semana eu enviei a minha tese para qualificação Sim, e agora eu vou fazer a qualificação em agosto e depois eu defendo setembro, outubro, né? Mas olha, foi assim uma jornada, Lilian, muito tanto de aprendizado como cansativa. ai, A minha tese foram 342 páginas. Então,
Eu vou. E foi, sabe quem, ó? Vincent Van Gogh. Então, já mostrei para o pessoal aqui o livro. Então, vamos começar É falando um pouco de você. Ana isso. Lúcia Correia Daru, por Ana Lúcia Correia Daru. Lilian, primeiro eu preciso agradecer essa tua live maravilhosa, esse teu carinho, viu? Você é uma pessoa iluminada, você dá uma oportunidade para a gente chegar aqui e conversar, é muito legal, muito Imagina. legal, muito obrigada pela. Assim, foi ótimo conhecer você, né? E é ótimo estar próximo a você, próximo aos livros que você analisa, que eu sempre estou de olho neles e estou sempre curtindo. Alguns eu já comprei, de alguns livros que você faz a leitura crítica, então isso é uma honra estar aqui com você, viu? A honra é toda minha. A honra é toda minha. Eu que te agradeço imensamente o maior presente que você está dando para todos nós, que é o seu tempo. Bom, que bom. Então, meu amor, veja só, eu sou professora de língua portuguesa, sou editora de material didático, sou escritora de livros paradidáticos, tá? E quando eu fiz o mestrado, eu precisava de uma biografia do Van Gogh, né? Porque o livro que eu estava analisando chama-se Os Girassóis. Sim. E aí eu fui para uma biografia do pintor e não tem biografia do pintor. O que a gente tem no mercado, nós temos assim biografias que são dos últimos anos de vida, né? Na própria internet você acha muitos textos sobre o Van Gogh e esses textos eles têm muitas questões comprometidas assim que o pintor é doido, que é louco, que é violento, que ele tinha um caso com o Paul Gauguin, que era um sujeito completamente fora da casinha. E como eu já tinha estudado Van Gogh, eu falei, não, mas não é isso que eu quero uma biografia, onde é que tem, onde é que tem? Aí telefonei para minha professora, que era uma consultora que eu tinha dos materiais didáticos de arte que eu já tinha editado, aí ela me ofereceu as cartas do pintor. Com as cartas do pintor, eu fui lendo, são 902 cartas, Lilian. E Nossa, essas cartas, você veja, agora no doutorado eu estudei essas cartas, porque no mestrado eu queria um panorama da vida do pintor, né? Mas no aham. doutorado eu estudei as cartas. E é muito interessante porque eu consegui um panorama, por exemplo, só as cartas que o pintor escreveu dá 3.036 folhas de carta. Nossa Senhora. Isso. Então, mas para o mestrado, eu precisava de uma biografia. Eu fui lendo as cartas e no próprio site do museu você tem informações sobre a infância dele, a família, né? Uhum. E aí eu montei a biografia, fiz a dissertação e eu tinha uma biografia, né? E quando aquela exposição do Van Gogh veio para o Brasil, a minha orientadora falou assim: você não quer fazer um livro? Né? Pega aquela biografia que está muito legal e faz um livro. Eu falei, mas é difícil, né? Edição de livro, é complicado vender livro no Brasil. E aí eu fui lá falar com o pessoal da exposição e o pessoal da exposição me recebeu super bem lá no Shopping Morumbi e falou: não, se você tiver um livro, claro que a gente quer, a gente não tem livro aqui, né? Porque não existe a biografia do Van Gogh. Quando eu cheguei em casa, voltei de São Paulo, eu sou de Curitiba, quando eu cheguei em casa, eu vi que o Van Gogh, ele mereceria ele contar a própria história. Então, da biografia em terceira pessoa que eu tinha, eu transformei a biografia em primeira pessoa. É o Vincent Van Gogh contando a história dele. É Então, fantástico. Fantástico. isso. E algumas pessoas leram e entram no meu Instagram e elas dizem assim: parece que é o pintor que está do Você meu está lado falando contando a história dele. É. Aí eu digo assim, exatamente essa sensação. sensação. E essa ideia da autobiografia ficcional, a gente tem uma situação bem interessante do Manuel Bandeira,
que eu li um livro do Manuel Bandeira, que é o Diário da Composição dele. É um livro bem denso e o Manuel Bandeira tem uma prosa maravilhosa. Às vezes a gente só conhece a poesia dele, mas ele tem uma Poesia, a prosa. prosa dele é ótima. Isso. E eu fiquei assim com aquela sensação de que o Manuel Bandeira estivesse do meu lado, conversando, e contando a história da composição das obras dele. Sim. Então tem lá itinerário de passargada e tal. Quando eu fui fazer a biografia do Van Gogh, eu falei assim, o Vincent tem que contar a história dele. Porque a história dele, assim, as pessoas acham que o gênio, ele nasce pronto, né? E que Não, eles pinceladas assim de sorte e de ajuda, e que a genialidade é algo que não demanda muito empenho, muito foco, sacrifício, sacrifício. desistência. Quando você escolhe um caminho, e esse caminho, ele é um caminho, vamos dizer assim, na arte, né? Tanto na literatura, qualquer estágio, né, da arte, o que que acontece? Esse escolher demanda você renunciar a muitas coisas, né? A Sim, gente vê isso com, tem muitos escritores que tiveram que renunciar muito para que a sua carreira, né, para que ele tivesse integralmente na sua carreira, que quantos, né? Edgar Allan Poe, por exemplo, é um cara que sofreu muito para escrever o que ele escreveu, né? E eu já tinha essa situação assim de ser professora de literatura, já tinha uma concepção assim muito interessante de gostar de ler, de gostar uhum, de me aprofundar em todos os assuntos, né? Aí eu falei, olha, eu vou escrever vou fazer uma autobiografia, até porque assim a gente estuda muito texto biográfico quando a gente faz um mestrado em teoria literária, né? Tem algumas sim. disciplinas que a gente estuda bastante a biografia. O que eles chamam hoje em dia de escrita de si, né? Que são Uhum, diários, testemunho, memórias, biografias, autobiografias, né? Que eles chamam agora de escrita de si. Aí eu falei, olha, eu quero o Vincent, eu contando a história dele. Ele vai contar a própria história. Então eu passei de terceira pessoa para primeira pessoa, fiz o primeiro capítulo, né? O que que é o primeiro capítulo? É você dizer o que que é uma biografia autoficcional, né? O que que demanda minha biografia? Porque a gente tem a rasa o raso conhecimento de que uma biografia seja um texto com base em fatos reais, né? E uhum. muitas vezes os fatos reais, desculpa, querido, Imagina, esse é o, acontece. nós estamos aqui tentando conectar aqui na internet, né? Mas obrigada, querido. Imagina. Mas a questão da biografia, falando um pouquinho, ela ela é um texto que você diz assim, tudo que está ali é real. E não é, né? Uhum, A gente não tem condição de contar a própria vida e que isso seja 100% de realidade. sim, Porque a partir do momento que a gente coloca a pena na mão, dentro de um papel, e que a gente vai sentar e vai contar uma história, a gente diz assim, essa é a minha história, mas a gente sempre vai virar personagem e sempre vai contar a nossa história. A gente nunca pode contar a história que é de um contexto que pertence a várias pessoas, né? sim, Então, tudo é ficção, na verdade. Porque quando sim, você vai contar a tua história, você já virou uma personagem, né? E aí sim, tudo é ficção e você acaba, num momento, sendo uma alguém que vai trazer para. Imagina que são 3.036 páginas que ele escreveu, mas tem as páginas que o Theo escreveu para ele, né? Que são poucas sim. cartas, mas também. E aí você tem um livro de 220 páginas. Você escolhe, você faz recortes, né? Então as cartas estão Sim. ali como recorte. E eu coloquei uma situação que é bem interessante, Lilian, porque no primeiro capítulo
capítulo eu tenho o que é uma biografia autoficcional. Sim, No segundo capítulo eu tenho trechos que o pintor disse, escreveu, minto, sim, né? Escreveu. Só que escreveu. escreveu na 400, são 902 cartas, na carta 453, eu volto para 252, eu fiz um encadeado de cartas só com as palavras dele que dessem sentido. Sim, E isso ficou no segundo capítulo. E depois eu digo, olha, eu sou o Vincent Van Gogh, eu vou contar a minha história. E com a história do Van Gogh, ele vai sempre, a gente tem que colocar sempre o espaço onde ele vive, né? O espaço onde ele vive. Então, aonde ele mora tem muito a ver o porquê que ele mora nessa cidade e o que acontece para ele ir nessa cidade. E ele vai para Dordrecht, ele vai para Londres, ele vai para Haia, ele vai para Drenthe, ele vai para Auvers-sur-Oise, ele vai, né, que é a última que ele mora, mas tem sempre uma razão para ele ir e tem sempre uma razão e sempre ocorrências nessas cidades que são muito vinculadas a essas cidades, sabe? Então, quando você pergunta assim, quem sou eu, né? Que você, Ana Lúcia, né? A gente fica muito obscura quando a gente se apaixona por um processo de aprendizado como esse processo do Van Gogh, sabe? Tem muitos anos na minha vida que a gente deixa um pouco de existir e vivencia a vida do pintor. Então, eu sou entendi. vó, eu tenho um netinho chamado Noah, eu tenho dois filhos maravilhosos, uma menina e um menino, e eu vivencio uma vida assim muito tranquila, né? Só que eu, na minha vida, né, eu dou muitas aulas, mas o foco da minha vida é o Van Gogh. Então eu viajo, né? Eu viajei para Amsterdã para ver o museu, fui lá conversar, estar no museu, porque eu quero ser uma pessoa que vá falar sobre o Van Gogh com propriedade. Isso é mágico. Então, é, é muito mágico, porque esses dias, por exemplo, a gente tem no Instagram, nas notícias que saem, volta e meia sai notícia do Van Gogh, né? O Van Gogh Sim, ele tem notícias traduzidas. Como o algoritmo entende que eu sou uma pessoa que gosto do Van Gogh, então vem para mim muita coisa. Então, é, as notícias, Lilian, é, elas são tão esdrúxulas. Então, tem notícias tão esdrúxulas que você diz assim, meu Deus, como é que as pessoas produzem conteúdo sem ter propriedade, sem ter profundidade disso, né? Elas não sabem o que elas estão falando. Esses dias eu vi uma notícia assim que, foi leiloado um dos quadros do Van Gogh que tinha sido vendido quando ele um dos quadros que ele vendeu em vida. Um dos quadros. Ele só vendeu é isso que eu estou espantada, porque né, eu li o livro, ele só vendeu um quadro. um quadro. Aí eu digo Um assim, mas quadro. nossa. Aí você vê a notícia e você diz assim, não querendo criticar, mas você dizendo assim, a história de alguém, ela não pode conter fatos que não fazem parte da vida dessa pessoa. Então, Exatamente. quando eu vejo muito assim, ó, as pessoas me dizem assim, mas quanto de invenção você tem nesse teu livro? Aí eu fico pensando assim, a invenção, ela é muito interessante você falar essa palavra, porque, na verdade, o que acontece? Tem uma sequência epistolar, né, das Uhum. 902 cartas, Sim, e você vai lendo. E você vai acompanhando a leitura dessas cartas. Em algum momento você será um trecho. Então, ele está em determinado lugar, né? Por exemplo, ele foi para Ramsgate e Isleworth, né? Que são duas uhum. cidades na Inglaterra, e foi ser pastor da igreja anglicana, né?
ele foi lá para ele dava aula, por exemplo, o Van Gogh dava aula de francês, alemão e inglês para as crianças, né? Foi a época que ele foi professor, Sim, porque ele estava se caminhando para ser pastor, que nem o pai dele, que era reverendo, né? sim. As pessoas não sabem isso. E ele só foi lá porque ele perdeu o emprego na Gopil, né? Que era a galeria que Era vendia galinha. obras de arte na época. Aham. Isso. E aí ele perde o emprego porque a Galeria Gopil, ele monta toda uma exposição em Londres, né? Ele mora em Londres, lá é funcionário da Gopil, ele monta toda uma exposição. E aí a Gopil diz assim: "Não, Vincent, você é ótimo para montar a exposição e tal, só que eu vou chamar outro cara para ele que ele é melhor vendedor, porque as galerias de arte, né, francesas, né, e a Europa inteira, mas elas tinham o hábito de fazer litografias de obras de arte. Então você Sim. tinha uma arte, e isso faziam obras de arte litográfica, preto e branco, né? Faziam várias reproduções dessa litografia e vendia nas exposições. Então, tinha uma pessoa que ia comprar aquele quadro, mas muita gente tinha acesso às litografias. A Então, litografia o que Van eram mais baratas, vamos dizer assim, mais acessíveis. Gogh, uma obra de arte assim dos pintores impressionistas estava nessa época, né, que ele viveu, século XIX, né? É, Veja só, uma obra de arte está entre 400 francos, né? Todo o livro é em franco, né? Sim. E você tem 600 francos, 700 francos, né? E aí uma litografia era algo hoje como centavos, né? Para a gente, eles têm lá centavos, cêntimos, né? Então você Aham. comprava uma de diversos tamanhos para colocar na parede do teu quarto, da tua casa, obras de arte que tinham muitas questões assim religiosas, de paisagem, de personalidades, reis, rainhas, casa, né, de campo. E ele fez, aí ele foi para Paris, para ficar lá em Paris, e ele não curtiu isso, e aí ele é demitido. Quando ele é demitido, ele vai e volta para Londres para poder trabalhar numa escola de. Tinham 24 meninos no internato. Então, essas questões, assim, que são antes da pintura, elas são questões que as pessoas desconhecem, né? O fato dele ter lutado bastante para querer ser um reverendo, né? Para querer ser um pastor da Sim. igreja evangélica, as pessoas desconhecem, né? As Então, a pessoas, na verdade, trajetória. eu acho que na verdade as pessoas conhecem tipo uns 70% da real história de Van Gogh. Eles se atêm muito a que ele foi um pintor fantástico, acham que ele nasceu e morreu fantástico, e não é verdade, que ele perdeu uma orelha e que ele era louco. São as três coisas que todo mundo sempre diz de Van Gogh. Isso mesmo. Na verdade, ele tem uma propriedade de se, vamos dizer, se multiplicar, né? Tanto as temáticas dele, quanto a questão das cores, né? Como ele usava as cores complementares, né? As primárias com as secundárias juntos, que dava, assim, luminosidade. Essa luminosidade, a técnica que ele usava, na verdade, você não enxerga isso. É o teu cérebro que enxerga, né? Então, a técnica dele de fazer a volume e profundidade, fazer isso por meio de cores que você insere na tua obra, isso ele tinha com perfeição. Então, as pessoas veem, assim, os girassóis do Van Gogh, em Noite Estrelada sobre o Ródano, né? Então as pessoas dizem assim: nossa, Van Gogh é o pintor dos girassóis, né? É o pintor né, do empastado, é o pintor que tem assim o azul e o amarelo, como eu até trouxe aqui um girassol que foi da exposição. Então a gente pensa assim, né? O observador que tem que aprecia esses tons de azul e tons de amarelo. Mas assim, ele tem 850 quadros. Ele tem muita
paisagem. Por exemplo, quando ele estava em Arles, né, que é na França, no sul da França, ele pinta cidades, cidadelas, assim, ele pinta, vamos dizer, paisagens de cidades, de campo, né, de colheita, de campos de trigo, Sim, eu muito achei lindo esse. arenosa, é coisa mais linda. Vamos dizer assim, até para mim que trabalho com ele, às vezes eu fico, mas será que é Van Gogh mesmo? Porque é diferente do que a gente tem no senso comum das 200 obras que ficam assim transitando, que os museus eles fazem muita promoção nas obras do Van Gogh, os autorretratos, né? Os girassóis, o quarto em Arles, né? Tudo Quarto. isso. Né? Então a gente vê assim, por exemplo, o quarto em Arles, né? Ele pintou, quando ele estava lá, ele alugou aquela casa amarela, olha só que interessante. Ele alugou a casa amarela, quando ele chegou lá, ele tinha passado 2 anos lá em Paris, com o Sim. irmão dele. Essa fase é bem interessante, Lilian, porque as cartas dele, até ele ir para Paris, as cartas dele, num primeiro momento, ele tem cartas com muitas citações bíblicas, né? Sim. Quando ele está na fase que ele quer ser pastor, reverendo, ele vai estudar em Amsterdã, ele fica 1 ano estudando em Amsterdã. Depois ele vai para Bruxelas e fica estudando. De Bruxelas ele vai para uma região chamada Borinage, né? Nessa região da Borinage ele fica 2 anos, porque ele fica 1 ano, ele perde o emprego. E você sabe por que que ele perde o emprego na Borinage? Por quê? Não me Então, lembro. às vezes no livro a gente explorar muito isso, mas veja, ele vai para Amsterdã, fica 1 ano estudando como pastor, ele Sim. não passa no vestibular, e ele vai para Bruxelas, que tem uma outra universidade para pastor, e aí ele vai estudar, só que lá nessa faculdade ele fica 3 meses e ele faz um autodidatismo, ele vai estudar na Bíblia, então designam ele para ir para Borinage. A Borinage é uma região de mineiros na Bélgica, né? E todo mundo é cinza, a cidade é cinza, e ele vai lá. E ele dá assim, o sapato dele para um, a camisa dele para outro. E ele é chamado, apelidado de o Cristo na Borinage, porque ele vai ver as pessoas no hospital. Então, assim, um coração gigantesco que ele tinha. E ele perde o emprego, que era de 50 francos por mês, que era uma mixaria, e ele volta da Bélgica até a Holanda, ele volta a pé, praticamente sem roupa de inverno nenhuma, porque ele tinha perdido tudo, ele tinha dado para os pobres. Ele comprava com o dinheiro dele, ele comprava sopa para um, batata para outro, né? Você lembra daquele quadro, Os Comedores de Batata? Sim, sim. Isso. Ele faz os comedores de batata em Paris. Essa tela é feita em Paris. Só que é uma memória que ele tem dessa época da borinagem. E o que que ele quer contar com essa tela, né, Lilian? Ele quer dizer assim: olha como eles comem batata com chá depois de um dia de trabalho, num lugar esverdeado, porque a obra é toda esverdeada, né? E ele faz, só que ele coloca assim: olha como as pessoas se reúnem e comem juntas. Olha que família, né? Que coisa bonita isso. Bom, a, a, a obra, ele fez 2 versões da obra, né? São 2 versões. E uma dessas obras está lá no Museu de Amsterdã, eu até tirei foto com ela, sabe? Bem legal. Depois eu quero que E você me conte, desculpa, depois eu quero que você me conte, aliás, me conte não, conte para todos nós detalhes sobre essa viagem, quais foram as suas sensações, tudo direitinho. Mas continua a sua dissertação, tô achando maravilhoso, tô adorando. então, a vida do Van Gogh é muito rica e ele, assim, o que eu posso te falar é assim, ele desistiu de tudo para que a arte dele sobrevivesse. Então, ele perdeu os dentes, ele perdeu ele perdeu a saúde mental. Aquele episódio do corte da orelha, né? Então eu explorei bastante isso no livro. Tem muita coisa das cartas, eu gastei muito tempo, porque eu gostaria muito que as pessoas pensassem assim. O Vincent, ele luta muito para chegar em Arles, e em Arles ele vai
sedimentar o estilo Van Gogh, tá? É lá Sim. que ele foi para Antuérpia estudar pintura, ele foi para Paris, estudou pintura com o tal do Fernand Cormon, né, que era o cara que ensinava, e aí Não. ele chega em Arles, tinha tido esses 2 anos de Paris, um estágio no impressionismo, e ele deixa uma palheta holandesa, que é uma palheta escura, né, de verde musgo, de marrom, de preto, de cinza, e de temáticas do trabalho. E as temáticas são do trabalho da mulher catando cinza dentro, né, gente mexendo no lixo. A temática do Van Gogh é sempre vinculada ao trabalho manual de sofrimento, sabe? Sim. Então, ele ama muito, por exemplo, o Millet, né? Lembra do Ângelus do Millet? O que é o Ângelus do Millet? É o marido, a mulher e a criança colhendo, né, agradecendo a Deus o trigo que eles colheram, né? As respigadoras também, que são aquelas mulheres que estão colhendo o final do trigo, que é o Millet também que faz, relembram para a gente a desigualdade social, né? A fome, o inverno, a crueldade da falta de alimento. E isso está muito na obra do Van Gogh. Então, quando ele passa em Paris, ele tem aquela escola do impressionismo, da cor, da alegria. Dos impressionistas pintam do lado de fora dos ateliês. Né? Então, eles pintam uma natureza, eles pintam as pessoas dançando, né? Olha o Renoir. E aí, o que acontece? Ele tem e é bem nessa época, quando ele está lá, que ele tem a influência das gravuras japonesas chegando na França, que também tem um jeito de pintar, e ele faz a captura disso daí. E aí ele vai para Arles, e em Arles ele consegue pintar muitas obras, e chega o tal do Paul Gauguin. E a gente diz assim, Van Gogh fez questão que o Paul Gauguin fosse para Arles. Não, o Paul Gauguin desde janeiro, olha, eu vou para Arles, eu vou ficar aí com você. Você está montando um ateliê? Ó, eu vou aí com você. Foi E o quando tempo chega todo em julho, que fala. Você que aí pega eu da fala dele falando que vai lá. fui proposital, assim, os Aham, trechos de cartas, e chega uma hora, sim. ele se respondia, né, com o Theo, né, na maioria das vezes, aí ele fala assim para o Theo, ó, Theo, vamos esquecer o Van Gogh, o Paul Gauguin, esse cara não vem, ele está tirando com a nossa cara, né? Aí ele diz assim, olha, se ele vier, veio, se não vier, também não veio, né? E aí ele vai, o Paul Gauguin acaba chegando lá em Ali no dia 24 de outubro, e no dia 24 de dezembro ele corta a orelha. Durante essa Foi. trajetória, né, por todas as cartas, a gente percebe que o Paul Gauguin tem invejinha do Van Gogh, sabe? Não, ele é roxo, né, de inveja do Van Gogh, né? Eu já falava assim, gente, esse cara tem inveja. Até comentei com o JH. Eu falava assim, gente, esse cara tem mágoa do Van Gogh, porque do jeito que ele fala, ai meu Deus. Eu comentei, né? E ele começa a falar com o Van Gogh assim, você põe muita tinta nas tuas telas. Mas você pinta as pessoas com pele bege. Pinte elas com pele verde, azul. Daí o Van Gogh fica, mas tá. Porque você faz isso, essa tua pincelada. Daqui a pouco vai escorrer tudo. Ele fica pirraçando o Van Gogh. E eles saem, vão pintar fora, né? Que é dizer assim, é o que o pintor impressionista faz, né? Pega a sua tela, a sua caixinha de ferramentas e sai procurando uma instalação, né? E aí eles saíam e eles tinham conversas muito assim maçantes sobre literatura, porque a gente tem que ver que o homem holandês, sabe? Eu estou lendo um livro agora, chama-se A Holanda no Tempo de Rembrandt, que é um livro que eu já comprei há algum tempo, agora que eu mandei a tese, eu resolvi, falei, o primeiro livro que eu quero ler é esse. E eu estava até lendo esse trecho ontem, que para a gente analisar o homem holandês e o homem europeu, a primeira coisa que a gente tem que ver é que esse homem é um homem leitor. É um homem que ele tem admiração pela produção
literária, científica, pelo conhecimento, né? E você está no século XIX, pós Revolução Francesa. No que é a Revolução Sim. Francesa que transforma, né, transforma a França e a gente diz Paris é a cidade luz, né? O Uhum. que é isso? É a luz do conhecimento, Falo é a luz da ciência. conhecimento. E conhecimento não vem, não cai na tua cabeça que nem uma telha, né? Você tem que Conhecimento buscar. é mergulhar em um assunto e desvendar e buscar um autor, buscar outro autor. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem o Paul Gauguin e a gente tem, que era francês, e a gente tem o homem holandês ali do Van Gogh, a gente tem que perceber que a gente está falando com dois homens que leram Shakespeare, que leram Dickens, que leram Émile Zola, que leram todas as mulheres que tinham pseudônimos e escreviam na época, que leram muita filosofia, né? Que estudaram, né? O Michelet, por exemplo, ele tem L'amour, la femme, que são livros que eles estão num patamar. E como é que é a mulher francesa pós-revolução? Essa mulher não é mais submissa, essa mulher agora ela aprende a ler, ela discute, ela escreve, né? E ela Ela se tem. relaciona. Então, você pega dois homens que são artistas. O mote do artista é ser uma individualidade. Ele quer marcar pelas ideias que ele escreve, que ele pinta, pelas construções que ele faz, de maneira a ser única, né? Sim, sim. E aí você pega duas personalidades e coloca no mesmo espaço para pintar. Meu Deus. E o que a gente percebe que ele tira a orelha e leva lá para uma menina que chama-se Raquel, lá no bordel, Sim. é que em momento algum de todas as cartas existe o relato de um Van Gogh falando mal do Paul Gauguin. As cartas que o Paul Gauguin escreve pro Vincent, depois do episódio da orelha, são cartas assim de um amigo com um sentimento de tipo, nossa, acho que fui eu que causei isso, porque ele sai de Arles e vai para Saint-Rémy de Provence, num asilo para loucos, né? E ele tem 4 episódios de colapso nervoso. Então, o Paul Gauguin, aí ele começa. Antes de você ter o episódio da orelha, o Paul Gauguin escrevia para ele sem um vocativo. Ele já escrevia assim, sem data, sem nada. Começava a carta. Hoje estou assim, estou assado, vou não sei aonde. Ele não tem um vocativo. E depois do episódio que ele está no asilo, o Paul Gauguin escreve para ele assim: Meu querido amigo Vincent. E ele faz cartas onde ele faz um meia-culpa, onde ele trata o Van Gogh do jeito que o Van Gogh merece ser tratado, que é assim, olha, eu te entendo, sabe? Uhum. Eu acho que eu exagerei com você. É tipo Então, um sentimentozinho de culpa ali, né? isso, isso tudo fica no livro de uma maneira assim, ó, conheça um pouquinho o Van Gogh, porque o que que eu quis com o livro, né? Qual foi o meu objetivo? Eu falei, as pessoas precisam conhecer a vida do Van Gogh, o quão difícil foi, e o contraponto de o quão difícil é chegar na singularidade. O quão difícil você é uma pessoa que tem uma, vamos dizer assim, você tem uma respeitabilidade no teu caminho, no teu caminhar. Uhum. Isso não acontece da noite para o dia, né, Lilian? Isso são muitas questões, você vai buscando a excelência com o tempo, com os aprimoramentos, né? Isso tudo demora. E o Vincent, como ele é dos pintores todos, tem o Leonardo da Vinci, mais famoso, e depois é o Van Gogh. E ele vendeu um único quadro em vida, ele vendeu o Vinhedo Vermelho para a irmã de um pintor, né, do Eugênio Bock, que era amigo dele. Então, a Anna Bock, que ela também era pintora, assim, nas horas vagas, ela compra o Vinhedo Vermelho porque ela diz assim, eu vou ajudar. Ela era muito rica, ela tinha herdado uma vinha, né? E ela, vou ajudar o Vincent. E ela compra o quadro, 400 francos.
E ele nem vê esse dinheiro. Você sabe que ele não gasta esse dinheiro? Ele não gasta esse dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro que fica e que ele, depois, assim, esse dinheiro fica com o hotel e ele necessariamente não gasta esse dinheiro. Nossa. E ele sai lá do asilo, vai para a cidade de Auvers-sur-Oise, que ficava a 30 quilômetros de Paris, se tratar com o Dr. Gachet, e se tratou Uhum. com o Dr. E acaba tendo um acidente, né? No Museu Van Gogh, eles dizem que é um acidente com arma de fogo, né? Sim. Então, e ele morre, né? Ele se dá o tiro no dia 27, morre no dia 29. E a gente diz assim, ele, assim, o que que eu penso uma pessoa que estudou muito Van Gogh? Ele não estava preparado para morrer, mas ele estava preparado, ele estava muito cansado, sabe? E ele recebe duas cartas do Theo e ele interpreta as cartas de uma forma muito, muito diferente do que deveria ser interpretado e ele está no esgotamento. Então eu acredito que ele realmente teve um acidente. Ele pegou a arma, olhou para a arma disparou. Tem uma outra versão que é um sujeito que dá um tiro nele, de brincadeira, achando que a arma não, sabe? E esse Não estava sujeito, carregado. a arma estava carregada e ele usava essa arma. Como ele pintava assim no meio da floresta, ele andava com essa arma, sabe? Foi uma arma que Sim. ele comprou, assim, era uma arma velha, que se chegasse um bicho, alguma coisa, um urso, né? Ele pudesse atirar. E ele, nesse dia, tem algumas pessoas que dizem que do jeito que o tiro saiu, é impossível que ele tenha se suicidado. Então, ou ele jogou a arma e a arma disparou sozinha, ou alguém deu um tiro, porque do jeito que o tiro entrou, você não, você se mata assim, mas não se mata olhando para a arma na tua barriga. Isso não Ah, se não. faz. E o tiro foi na barriga, sabe? Ah, Então, então, foi. Ou a arma, eu acho que o fato de você falar, a possibilidade da arma ele ter jogado a arma, ela disparada, eu acho viável. Por toda a história, por todo o contexto humano, sabe? Porque assim, no livro, você coloca Van Gogh num patamar diferente do que a gente vê na história popularmente difundida. O Van Gogh do seu livro, ele é humano, ele sofre, ele chora, ele sente um monte de coisa. Ele não é o super cara, o super herói, o mega pintor, não. Ele é um homem querendo viver a vida melhor que ele puder, que se encanta com a cor de tinta nova que ele inventa. Gente, eu acho essa parte do livro, assim, eu chorei de verdade. Quando ele fica assim, sabe, super feliz porque ele tinha conseguido uma cor nova e faz uma carta para o irmão contando para o irmão, olha, eu inventei uma cor nova, ela é linda. Sabe, aquela isso. felicidade dele, aquele êxtase de ter conseguido uma cor que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. Então, assim, é muito do ser humano, a felicidade por pequenas coisas, as pequenas vitórias serem super comemoradas e sofrimentos serem imensos. E ele era muito humano. Ele, assim, sabe, o E, contexto que você colocou. e como ele era um cristão, né? O Van Gogh ele leu tudo que estava produzindo no século XIX e a literatura grega do passado. Ele leu a obra do Shakespeare, de Camões, ele leu Uhum. muito. E o livro que ele mais lia e mais sabia e mais escrevia era a Bíblia. Sim, Como um cristão, né? Eu nem falei das mulheres que ele amou, né? Dos casos amorosos dele, mas ele é incapaz de se matar. Então, assim, eu acho, assim, também na minha opinião, gostei disso. eu acho que ele estava profundamente triste e ele jogou a arma disparou nele. Eu acho, sabe? E é uma E, das eu e, a, lou- também penso. Eu e também assim, penso isso. né? Eu li as cartas, as 902 cartas, eu li todas. E agora, para o doutorado, eu li todas essas cartas de novo. A sensação que me dá, Lilian, o que a gente fala do autismo hoje, Van Gogh tem muitos traços autistas.
especialmente quando ele é uma criança, quando ele é um adolescente, assim, porque o pai dele já considera ele excêntrico, diferente, com comportamento. Eles não dizem, na época eles usam vários termos, né? Para quê? Para uma criança que não tinha o mesmo comportamento das outras, Sim. né? Que é uma que com 12, 13 anos fala holandês, mas já está aprendendo alemão, francês, né? Ele aprende inglês com uma facilidade enorme, então, assim, ele é super dotado em termos, assim, de inteligência, mas era um homem que ele não tem essa noção do social que nós temos. Ah, eu não vou ali de chinelo porque minha vizinha pode estar ali. Você tem essa noção do comportamento usual em sociedade? Van Gogh não tinha, tanto que ele se casa, né? Ele vive 2 anos com uma prostituta, a Cien Ronick, né? Ele cuida da Cien Ronick, ele cuida da filhinha da Cien Ronick. Nasce o bebê, ele pinta essa menina, né? Ele desenha essa menina, ele desenha a Cien Ronick. Ele fala, meu Deus, mas a única coisa que eu posso fazer com essa mulher é me casar com ela, porque ela já perdeu tudo, alguém tem que cuidar dela. Então, é próprio de alguém que tenha um conceito muito diverso da sociedade onde a gente vive. E isso é muito mais próximo, né, do autismo do que propriamente de um menino que tenha um problema psiquiátrico. Você entendeu? Sim. Então, são duas questões. Aí eu não entendo muito, mas a minha própria jornada, a minha próxima jornada é lidar um pouquinho com o autismo para ver se eu faço alguma, alguma opinião mais avalizada, sabe? Mas é nítido e certo, assim. Por exemplo, a Bíblia, né? O pai dele é um pastor, né, da igreja reformada holandesa, protestante, e o pai dele vai lá no púlpito e diz: olha, a gente tem que cuidar do próximo, a gente tem que alimentar as pessoas. E quando ele dá o casaco dele porque o próximo está com frio, o pai dele diz: não, você não podia fazer isso. E ele diz assim: não, mas o Cristo não disse que era para a gente dar comer aquele que tem fome, dar o casaco para aquele que tem frio. E ele entra em conflito com o pai dele, ele tem brigas homéricas com o pai dele por conta disso. Dizer: mas pai, você é pastor e você não dá um prato de comida para uma outra pessoa. Então, a concepção do cristianismo dele era aquilo que a gente encontra na Bíblia. Não é aquilo que a gente encontra na igreja. Esse Sim. conflito. E você diz assim, isso aí não é de quem tinha algum tipo de problema. Não, é de uma criança diferente mesmo. Uma criança com habilidades notáveis e fora desse patamar do senso comum. Sim, sim. É, é muito interessante isso. E essa visão dessa criança, eu só percebi na segunda leitura das cartas, sabe? E foi muito Uhum. interessante. E quanto tempo falta para a gente? Tem Eu sei, tempo. tem tempo? Temos tempo. Ai, que Temos 15, bom. mas pode falar, fica à vontade. Tá ótimo. Vamos embora. É, Tô amando. Uma coisa que eu queria que. Desculpa, não coisa te que, ouvi. a coisa que eu acho mais interessante, né? A gente vai estar lá na Bienal com o livro, né? Se Deus quiser. E vai ser um sucesso lá, tá tudo se organizando, né? Vai ser muito legal. E tem livro novo também, Lilian, né? Vai sair o livro novo meu, chama-se Tudo Está, né? É um livro de contos, não tem nada a ver com Van Gogh. Adoro Então, conto. Um monte de historinhas soltas. Ai, que ótimo. Deixa eu só fazer um adendo na história do Van Gogh. O irmão dele. uhum, O irmão dele, ele era uma pessoa sensacional, no meu ponto de vista. Porque o irmão dele, desde o começo, sabendo que Van Gogh era diferente, ele jamais abandonou Van Gogh. sim, E isso fica assim, tão explícito nas últimas partes, quando Van Gogh fica doente e tudo acontece. E ele nunca deixou faltar nada. Se Van Gogh estava com fome, se ele não tinha dinheiro, ele tirava do dele e dava. sim, Sabe? Então, esse amor, essa irmandade
muito explícita, muito escandalosa que o irmão dele tinha por ele. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E que ninguém Lia, nos livros comenta, que ninguém dentro da história de Van Gogh fala. eu até já ouvi pessoas dizendo assim, ah, ele tinha um caso com o irmão dele. Então tem muita, mas tem tanta história escabrosa e nada procede. Mas o Theo tinha 4 anos, era 4 anos mais novo. Mais novo. Mas na família, o mais ajuizado de todos era o Theo Van Gogh. Então, o Uhum. irmão mais velho era o Theo Van Gogh. E o É, Theo, no final da vida, né, quando o Vincent está lá em Saint-Rémy de Provence ou em Auvers, quem sustenta o Vincent é o Theo, é, que também tem uma esposa, a Joana sim. Van Gogh Bon, que também tem um filhinho, né? Que o filhinho chama-se Vincent William Van Gogh. Ele é homônimo, né, do pintor, é uma homenagem que o Theo deu o nome do filho do nome do irmão para o filho. Ele sustenta a mãe, que nessa altura do campeonato está viúva, sabe? Ele sustenta um irmão dele que vai fazer uma escola, tipo escola de guerra, precisa fazer lá um curso. Ele sustenta todo mundo, o Theo. E ele é gerente da Galeria Goupil em Paris, vende obras de arte, então vende Sim. Monet, ele vende, né? Ele vende Renoir, ele vende, mas ele não vende Van Van Gogh. Gogh. Ele só vende os impressionistas. Ele vende os impressionistas, porque o primeiro impressionista que impressiona todo mundo é o Monet. O Monet daí tem lá o seu ateliê, e o Monet, ele é um cara que tem uma personalidade, ele é muito calmo. Tem uma história O Monet tem uma história muito legal. Ele foi casado 2 vezes e as mulheres, quando ele foi casado, né? Então escreviam cartas. É muito legal a história do Monet, mas ele era um cara apacentado, diferente do Vincent, diferente do Paul Gauguin, né? Ele era um cara bem calmo, bem apacentado. Ficava lá no ateliê dele, inventou o impressionismo lá, né? Numa exposição dos Independentes, leva lá o quadro Impressão Sol Nascente. E as pessoas dizem, nossa, mas o que é esse troço borrado, né? Você não terminou? Não. Não, não. E as pessoas começam a olhar o impressionismo, que é um novo olhar sobre a arte, né? Você já tem, vamos dizer assim, você já tem uma fotografia que tira foto dos lugares. Então, por que a obra de arte tem que ser tão fidedigna? Daí, no salão do Museu do Louvre, onde os pintores que tinham os mecenas iam expor os seus quadros gigantescos, nem tem lá no Louvre, né? Quadros gigantescos, onde os pintores dominam uma técnica fotográfica, aí aparece o impressionismo, com cada um faz do seu jeito. Então tem o pontilhismo ali com o Serrault, que faz o pontinho, você tem o Paul Gauguin, que tem né, o contorno, figura e fundo bem específico, laranjas, né, os tons fortes. E você tem o Renoir, que tem uma pureza, né? E aí você diz assim, esses pintores acabam fazendo lá o Salão dos Recusados, né? Que eram os caras que pintavam diferente, e depois o Salão dos Independentes. E o Salão dos Independentes era para não vender quadro. Olha, não vamos vender, vamos só expor. Para a gente ir lá ver a nossa audiência, ver o que eles acham. Então, o Van Gogh, ele não vai para a exposição, os quadros vão para a exposição, íris lilazes vai para a exposição, né? Então, ele não se apropria do sucesso dele, ele já começa a ter sucesso quando ele está no asilo, né? Ele começa a ter sucesso ali, ele começa a aparecer no asilo, porque ele vai participar, né? O irmão dele manda 10 telas para uma e 5 telas para outra exposição, e ele começa a ganhar notoriedade naquelas revistas que escrevem sobre arte, né? Então tem um pintor e um crítico de arte, o Aurier, né? Ele escreve, diz assim que as tintas do Van Gogh, elas desconcertam,
Os quadros desconcertam. São desconcertantes. Isso, e quando ele vai para Auvers, ele não se apropria desse sucesso, vai cuidar da saúde, morre. E aí a Joana é que vai cuidar dessas cartas, e a Joana vai cuidar de todas as telas que ficaram dentro do apartamento dela. O Van Gogh morre em julho, o irmão dele em outubro tem um colapso, porque ele tinha terciário, e ele morre. Então, assim, ele sai da vida para entrar para a arte, né? A E história ele é o da arte. a história da arte. E esse jeito Van Gogh acaba tratando da arte de um outro. É ele que desencadeia vários outros artistas de se apropriarem daquilo que acham importante criar, né? Uhum. Então, agora deixe-me fazer impressões do seu livro. Ok. Eu já falei algumas coisas, né, que é sobre como eu acho ele humano, a forma que você colocou Van Gogh é uma forma muito, vamos dizer assim, é tátil. Você consegue quase tocar Van Gogh, como se ele estivesse realmente sentado ao seu lado conversando. É impressionante. O fato do irmão dele jamais ter abandonado, o Sim. fato de Van, o fato de Van Gogh jamais ter sido amado, eventualmente por uma mulher mesmo, porque ele se doou, ele fez, ele ajudou, mas não necessariamente foi amado. Isso também foi uma coisa muito dolorosa. Agora, uma coisa que para mim foi assim absolutamente surreal. Eu descobri a arte de uma forma muito bacana, porque cada quadro, cada pintor, cada uma das suas observações referentes a cada um desses artistas me levaram a ir procurar quem era, ver qual quadro era, e eu fiz uma imersão em tudo enquanto é museu que você puder imaginar, que está aberto virtualmente, para eu ver essas obras de uma forma mais detalhada. E eu fiquei simplesmente encantada. Gente, eu super recomendo que vocês leiam, porque assim, vocês vão visitar museu, sabe? Quando vocês tiverem oportunidade, quem tiver oportunidade, de chegar no Louvre da vida, de chegar em qualquer museu que esteja, qualquer obra de qualquer um desses que a Ana Lúcia, principalmente do Van Gogh, que ela cita no livro, assim, vocês vão ficar encantados, porque é diferente. Não é uma coisa que todos os dias a gente tem em mãos para você poder pesquisar. E o seu livro é realmente uma história linda de uma pessoa que foi muito massacrada pela mídia e pelos historiadores, que eles não contam o quão interessante, bonita e dolorosa foi a vida de Van Gogh, todos os percalços que ele teve para poder chegar onde ele chegou. E ele chegou muito longe, apesar de ter tido, como muitos, notoriedade após morte. Mas, assim, é uma forma linda de ver a vida dele, como ninguém nunca contou. E você está super de parabéns. Eu, assim, sou apaixonada por esse livro. Teve uma amiga que me pediu emprestado. Eu falei assim, não, amiga, vai comprar aqui. Esse é meu. Não Ai, empresto. Jeito nenhum. e Van Gogh, ele tá no Japão, ele tá na Alemanha, Sim. ele está nos Estados Unidos, ele está na Venezuela, ele é uma alma que ele vai, vai entrar em todas as culturas. Você tem eu não sei se no mundo árabe, né, que eu não conheço, mas assim, no Ocidente, ele é uma, ele é uma celebridade, ele é celebrado, né? E no, por exemplo, Japão, ele é celebrado, né, já é Oriente e tal. Na China, eu também não sei. Mas é uma coisa interessante, Lilian, que ninguém vira um mito sem ter consistência. O mito, ele é algo que tem estrutura, que tem percorre uma trajetória e se aprofunda naquilo que se propõe a fazer, né? Então, quando Uhum. é o mito dos visuais, é porque realmente ele foi a fundo para descobrir como. Eu fui no Museu de Chicago e tem o quarto em Arley, ele tem
ele tem uma obra do Quartenberg que está no Museu de Amsterdã e uma no Museu de Arte de Chicago. Essa que está no Museu de Arte de Chicago, quando já é uma técnica, que ele, é o segundo quadro que ele faz, aquele chão, Lilian, quando você olha o chão, que a luz incide, aquela cama cria uma perspectiva de metros. E aí você olha aquela janela, parece que ela vai abrir. E você olha aquela cama, parece que ela tá. É uma coisa tão interessante que as obras dele, no bidimensional, tirado a foto, é uma coisa. Quando você vê ao vivo, a pincelada, e ele não usava só tinta, né? Ele usava muitos pigmentos e muitos óxidos, Sim. né? Então, lá no Museu de Amsterdã também tem um microscópio que eles colocam uma tela do Van Gogh no microscópio. E é uma tela, é uma marinha, né? Não Uhum. tem a água. Quando você olha a tela no microscópio, aquele branco que você olha assim, é só branco, que é a espuma do mar, é cheio de pontinhos luminosos que ele cria aquele efeito. Você não vê, teu olho não vê. Quem vê é o cérebro, Meu sabe? Deus, que Uma, bacana. você percorre a tela com o microscópio, assim você diz, nossa, é muito interessante. Essa técnica ele inventou para que quando a gente olhe algo, a gente percorra toda uma trajetória do pincel e ele faz isso, né, esse volume que ele traz e essa distância do observador é por meio da técnica. Não é só assim, ele pintava empastado, que ele pega essa técnica, né, do Monticelli, né? Lá em Amsterdã, o quadro Buquê de Flor, que está lá do Sim. Monticelli, que o Theo Van Gogh comprou o Monticelli por 400 francos, né, tá 40 milhões de dólares. Você olha, o Monticelli é que inventa essa questão de cor sobre cor. E o Sim. Van Gogh vai lá, olha e diz: é isso que eu quero fazer. Só que o Van Gogh faz melhor, entendeu? Então Uhum. é isso que eu, se eu pudesse dizer assim, é interessante, e eu trabalho com biografias, né? A gente está falando muito de arte, mas o meu trabalho mesmo é o texto, a escrita de si. E por que que eu trabalho com o texto biográfico, né? Qual que é a razão de você trazer um livro para o público? É porque a gente precisa de inspiração para a nossa vida. Sim. A gente olha uma vida do outro e que a gente conhece o caminhar do outro, a gente aprende, olha, tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, assim, a biografia, ela é muito inspiradora. Não essa biografia hoje que compra para você inventar que você foi, sei lá quem, mas quando você tem vidas muito densas e que essas vidas são contadas em livros, é muito bonito você ver. É uma inspiração para a sua vida. E muitas pessoas me dizem assim: ah, é, eu achava que a minha vida era difícil, mas eu vi que o Van Gogh, ele teve uma vida muito difícil. Muito E eu, difícil. Muito. se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que mergulhar mesmo, sabe? Então, eu acho que o texto biográfico, autobiográfico, né? Ele tem essa marca de você deixar, você traz um mito e o público comum, eu, você, as pessoas, a gente pode compreender que a gente tem condições de se transformar, de ser melhor, de percorrer um caminho além, de buscar excelência naquilo que você faz, porque é assim que o texto biográfico dá para a gente essa oportunidade de você ver, olha a trajetória do outro, né? Ele Uhum. também sofreu isso. Olha, eu também não tenho pai, ou eu também não tenho mãe, ou eu também fiquei viúva. Poxa vida, olha só, é uma identificação e ao mesmo tempo uma maneira de você dizer, esse mito ele superou, eu posso superar. Então tem muito Sim. isso no texto, sabe? Dele ser uma maneira de dizer assim, vai em frente, vai, porque você tem que lutar pelo aquilo que você acredita. Isso é muito legal no texto biográfico, sabe? Ele é um texto de biografia.
E ajuda, na verdade, porque mostra, Isso. incentiva tudo que você pode ser também, É, não é isso? exatamente. E tem muita gente que desiste da própria vida, vai vivendo, né? Não, não desista, vá à luta, busque, né, polir as suas habilidades, desenvolver as suas competências. É, não tem nada, não, nada vem fácil, nada denso, nada importante vem assim, que nem a telha quando desprende lá de cima e cai na tua cabeça. Não é assim. É luta mesmo, Não. né? É luta. A vida é igual matemática. Se tá fácil, tá errado. É verdade. Me fala Agradeço, agora. Oi? amiga. Não, te Pode agradeço, falar. a conversa tá tão boa. Que bom, Lília. Mas Deixa eu te pode perguntar. falar. Me conta quais são os próximos passos, quais são os próximos planos. Você falou que tem um conto, um livro de contos saindo, tem a Bienal. Essa semana passada eu recebi a prova de capa de um livro novo, um livro bem divertido, assim, um livro de reflexão, um livro também. E o doutorado, né, que eu vou fazer a qualificação agora em agosto, é a defesa em outubro. Essas, essas conquistas que a gente diz, assim, que a gente só pode dizer que foram conquistas, vieram com muita luta. Essa segunda-feira passada, eu entreguei a minha tese, 342 páginas. Gente, é um processo tenebroso de mergulho em livros, em livros, em livros, e você querer colocar aquilo, e você querer ser fidedigno, e você querer ser fiel, e você querer também ser denso. Esse processo é difícil, né? 2 anos e meio escrevendo, então eu digo, essa semana está sendo uma semana assim que eu tô meio, sabe? Parece mãe quando a gente ganha um filho. Pensa, a gente ganha um filho e vamos dizer assim, por alguma razão, o filho fica na maternidade e você vai para casa. É aquela mãe perdida assim, meu Deus, mas o que que eu faço? E agora? Acabou, o filho tá lá, estão cuidando dele, mas e você tá em casa e você perde o sentido da vida. Então, eu essa semana eu tô assim, o que que eu faço? E aí, Ai, Deus. É ressaca pós multidões de coisas na sua cabeça. É a ressaca do acabou. e você sabe, quando eu estava escrevendo a tese, eu sonhava com a tese. Sonhava. Quando eu estava escrevendo o livro de contos, que foi o ano passado, coincidentemente em julho do ano passado, eu escrevi o livro de contos, né? Junho, julho, eu sonhava com os contos. Eu sonhava, ficava, acordava de madrugada, pegava o lápis e escrevia assim, coisas que eu tinha que escrever naquele conto, fazer, porque é um processo maior do que você a escrita. E Sim. que o eu imagino o Van Gogh acordando de noite querendo pintar tal coisa. Não, amanhã eu vou pintar tal coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar a cor, eu tenho. Então, esses processos criativos, né? Apesar do meu processo ser um processo muito assim, né? O livro é uma compilação, mas é um processo criativo porque você tem que achar um modelo para dizer aquilo, né? Mas o processo do livro, né, de contos, que é um processo criativo, ele domina a tua psique. Ele fica e você sonha e acorda de noite e escreve. E eu me lembro que no meio do livro eu saí de Campinas e vim para Curitiba. Eu estava lá, eu vim para Curitiba. E eu peguei o carro às 6 horas da manhã e eu vi aquele céu laranja, Meu marido aquela costuma falar que é o meu céu, esse céu. isso, assim que nem a sua O meu blusa, céu. esse tom, você diz assim, o que é isso? Para o mundo, eu quero morrer agora porque foi a coisa mais linda que eu já vi. Você já E viu. eu estacionei o carro assim, fiquei olhando aquele pôr do sol, peguei, eu sempre ando com caneta, lápis e a minha cadernetinha e escrevi um conto. Então, Olha que legal. o processo é mental. Não é algo que você diga assim, o livro é mental, mas a criação de um conto, a criação de uma pintura, a criação de um bordado, a criação de um quadro,
Ele é um processo mental. Aí o cérebro faz do jeito. Isso que o Van Gogh disse: olha, o meu cérebro funciona desse jeito, eu quero pintar desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E é isso que ele desencadeia, um novo pensar sobre a arte, Um novo movimento. um novo movimento. Você poder ser novo, né? Você poder ser você. É isso que o E, Van Gogh fez. e Ele foi ele mesmo, autêntico e rompedor de barreiras, vamos dizer assim. é, Lilian, você tira um print de tela dessa nossa. E depois você Ai, me meu Deus, manda? será que eu vou conseguir? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Porque esse telefone aqui é um telefone meio difícil, meio Lilian, complicado. Peraí, vê se a minha deixa eu irmã ver se eu tira um. consigo. Você tira uma print de tela aí, Lilian? Para ficar aqui? Consegui! Olha pra mim que eu vou fazer. Eu consegui tirar um aqui e a gente faz de novo. Peraí. Bom, que bom. Opa! Conseguiu tirar, Lilian? Só um minuto. Tá bom. Essa, é- essa coisa do telefone celular, né? O computador é mais É, fácil, né? o computador é mais fácil. É, Vou pedir pro JH tirar pra gente, que daí ele me passa e eu te mando. É mais fácil. bom, tá bom que eu deixo tudo guardadinho. Isso é importante a gente Uhum. ter essa a trajetória da composição que eu chamo, né? Que é o É, processo que você passa, as travessias, né? é, todos Então, que os caminhos que levam até a arte final. Vai passando por vários processos mesmo, das conversas, das exposições, das ideias que o outro tem sobre o que você fez, e assim por diante. é bem legal. E assim, o livro é uma coisa interessante, o livro acompanha a exposição Van Gogh, né? E, Uhum. por exemplo, no Rio de Janeiro, quem comprava o livro, nos dias que eu fui lá fazer dia de autógrafo, né? Eram meninas, meninos de 12, 13 anos. Já em São Paulo, era gente de 40, 50, 60 anos. Então, o público desse livro é muito eclético, sabe? É um público muito diferenciado. Isso é bom. Ana É bom. Lúcia sendo lida por várias pessoas diferentes, com ideias totalmente diferentes, de décadas totalmente diferentes. Isso é Isso, muito bom. muito legal, muito legal. Ai, ai. Deixa eu te falar uma Pode, coisa. Nós quais estamos são seus no nosso, meus próximos planos. Então, meus próximos planos é tentar ir para a Bienal, né? Nós estamos resolvendo algumas questões aqui, né? Enfim, algumas questões que a gente tem que resolver, mas assim, 99% que a gente vai estar na Bienal, sim. Você vai estar que dia na Bienal, Eu sabe? vou quinta, sexta, sábado e domingo quando encerra, que se eu não me engano é dia 14 quando encerra, né? É Dia de 11 15, a dia 14 do meu aniversário. aí, ó. Eu vou estar lá. A gente vai poder comemorar. Tomar um Mas a gente café, já está reunida para ir. né? Onde Tem um monte de gente que vai justamente nessas datas, né, do finalzinho. Então, vai ser muito bacana. Eu creio, com assim, 90% de certeza, não que vai. a Bienal de São Paulo vai ser muito especial para todo mundo. A Bienal sempre é assim lotada, né? Bienal é lotada. Sim, E do dia, da metade da Bienal adiante, é mais lotado ainda, porque quando ela começa, as pessoas vão no boca a boca. Então, por exemplo, elas vão no final de semana, quando chega segunda-feira no trabalho, elas dizem: eu fui na Bienal. Ai, como é que tava? Ai, porque eu vi fulano, eu vi Beltrano, ouvi uma palestra, eu dei autógrafo, eu comprei tal coisa. E daí começa a encher, assim, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Final de semana é bombástico, sabe? É muito legal por conta disso. Assim, você chegou aí do já Rio fui, ano passado? fui. Já fui 2 vezes para o Rio na Bienal e 2 vezes em São Paulo, já fui, sabe? Então, é muito legal. À tarde tem as escolas, de manhã também tem as Tem escolas que levam os escola. alunos. É muito legal. É muito legal. Ai, eu acho assim, a Bienal como se fosse um paraíso, né? Para gente que ama livro.
tanto ler quanto E escrever, enfim, é um mundo, é como se fosse um parque de diversões, onde você encontra todas as tribos e você pode se conectar a todas as ideias e estilos, enfim, de pessoas, de tudo. Ali dentro é um mundo que está aberto a para Bienal você. e assim, antigamente você tinha na Bienal autores consagrados, que vendiam Sim, muito livro, que estavam nas revistas, né, davam em artigos, em contos, estavam na onda. Hoje você tem uma galera que escreve, jovem escrevendo para jovem, mulher escrevendo sobre isso, muito texto de conto, muita narrativas de drama, de é, muita situação assim de temas inusitados, e sim, tá todo mundo escrevendo, isso é muito legal, tem mercado para todo mundo, porque a leitura, você se debruçar em cima de um livro, sempre é uma construção. sim. Quem abre um livro, abre outro, vai lendo, e o que isso ocasiona na tua cabeça é como se você estivesse tomando vitamina, você vai se fortalecendo. E isso é Sim, muito legal. Então, quem não lê acaba ficando, a gente diz assim, fraco de cabeça, e é verdade. Porque a é verdade. gente. É, é verdade, o livro, ele te constrói por dentro. Né? E ele é uma companhia, ele é um amigo, ele é algo que te faz ter o que falar, ele te dá destreza de eloquência, de linguagem, de ideias, né? O sofrimento. Eu sempre digo assim que eu li um livro muito legal chamado A Distância Entre Nós, que é um livro de uma indiana, e ela conta lá, a narrativa dela tem como pano de fundo a vida na Índia, né? Quando você termina o livro, assim, você chora, porque você não aprende só sobre o sofrimento de duas personagens lá femininas, mas é sobre a Índia. Você sai desse teu mundinho, né, o nosso mundinho, e vai num mundo diferente. Essa é a leitura. Ela, ela, É, ela te constrói. Então é muito legal. Tomara porque que a gente tenha um canal bem legal, que a gente se encontre lá, encontre todo mundo que está se mobilizando, se movimentando. Está muito legal. tomara. Eu vou torcer muito para tudo dar certo, para todos nós nos encontrarmos lá. Na Bienal do ano passado, eu encontrei o escritor mais novo que eu já via até hoje, que eu acredito que eu vou encontrar mais novos que ele. O garoto né, ano passado, ele estava com 9 anos de idade recebendo um prêmio, dentro Olha que da, legal. da categoria dele, na editora dele. Eu achei o máximo. Ah, mas ele escreve história infantil. Gente, mas ele é um escritor, ele fez um livro de 30 páginas para criança. É, E é lindo o não, livro dele, entendeu? isso Tá lá que recebendo tem. um livro todo bonito, o pai e a mãe do lado orgulhoso lá falando, olha só que lindo, meu filho está escrevendo, escritor. Sabe, acho que começa aí, um incentivo, Começa. Não, aí abre a sabe? cabeça. Abre a cabeça, te dá propósito, te dá experiências dos outros, né? Porque as personagens, a- o que a personagem vive ou vivencia, você incorpora para você. Isso entra no teu HD, do teu repertório de humanidades, que nem eu digo para os meus alunos, né? Repertório de humanidades, você não precisa, às vezes, passar por uma situação, porque a personagem passou e ela te envolveu. Então, você acaba dizendo: olha que dor, olha que sucesso, olha que bacana. Isso é o livro. Dos 300 e poucos livros que eu li, desde que eu comecei a ser Instagram até hoje, É, cada um deixou em mim uma marca diferente. isso. Cada um ou me fez rir demais, ou me fez chorar baldes, ou me fez ficar com muita raiva, mas todos eles, sem exceção, deixou uma marca em mim. E que não sai. De jeito É, nenhum. E isso é muito bom, porque agrega. agrega e você sai, você entra num livro, mas você sai do livro diferente. Tem Totalmente. um autor, mas eu não me lembro agora quem foi. E ele diz: quando você entra dentro de um livro, nunca você sai do mesmo tamanho que você entrou. O livro sempre agrega.
impossível você sair da mesma forma que você vê, a não ser que você não tenha lido o livro mesmo, que você tenha passado pelo livro sem entender, sem mergulhar na história, você leu por ler. Pode ser que isso aconteça, eu não consigo fazer isso, entendeu? Então, eu não consigo sair a mesma pessoa. Não, mas é só quem começa, né? Quem começa a ler, começa a entender isso que você está falando, A Valentina né? está falando aqui que o autor do Diário de Banana também começou a saga dele quando ele era criancinha. Então, Isso assim, mesmo. Isso. eu ia chamar uma saga, né? Porque são vários livros que tem no Diário do Banana. E veja todo mundo que foi criado ali com as historinhas do Ziraldo, do Marcelo, do Maurício de Souza, que a Maurício gente de começa Souza, ele isso aqui, ó. ali, ó, Da lá. Que Thalita, legal. a Thalita Ó, para os adolescentes há um tempo atrás, que agora ela já está com uma escrita mais adulta, né? Ela está escrevendo mais para gente, não só para os e isso adolescentes. faz diferença no teu comportamento, na tua contribuição para a sociedade, quem você é, onde você vai estar quando você tiver na trajetória da sua vida. O livro, ele te diz, ele te amplia quanto pessoa, né? Sim, E eu tenho uma filha, né? Da minha filha é uma super leitora, né? O meu filho não gostava muito de ler, não gostava, não curtia ler, mas a minha filha leu mundos e fundos. Era assim uma consumidora. Minha filha é, né, uma menina super bem-sucedida, uma menina bem engajada na vida. E o meu filho agora, depois que ele fez um MBA fora do Brasil e começou a ser um leitor porque os amigos, tô lendo um livro do fulano de tal em administração. Começou com um livro técnico, né? E hoje ele fala assim: Nossa, se eu soubesse que ler era tão legal. Hoje ele é leitor. É muito bacana. Muito eu incentivo os bacana. meus sobrinhos, os meus netos a lerem desde sempre, porque eu acho que isso é muito importante. Você teve incentivo dos seus pais para leitura também? É assim, veja só, vou te falar. Não, dos meus pais não. Mas os meus pais, eles tinham um gosto muito grande que a gente fosse para a escola, e se a escola mandava ler, a gente tinha que ler. Meus pais não têm formação superior, mas eles tinham aquela ideia de que na escola você aprende tudo, né? Então, a minha mãe, ela foi mais leitora, né? E a minha mãe tinha uma vocação linguística muito forte, Olha né? que Tanto que bacana. meu pai era radialista e a minha mãe escrevia aqueles comentários do dia. Todos os Olha que dias lindo. ela escrevia os comentários. Então ela tinha já uma inteligência linguística bem desenvolvida, assim. E eu tinha uma vizinha, Lilian, que era muito legal, porque na casa dessa vizinha eu ia, bem na frente da minha casa. E na casa dela todo mundo estava sempre com gibi, estava sempre com o pai dela com livro, a mãe dela com livro. E quando eu chegava lá, ela dizia assim para mim: Ó, lê isso daqui, porque eu estou terminando um capítulo, daí a gente vai brincar. Aí eu comecei a ler. Aí eu comecei a gostar de ler, entendeu? Então, porque era uma leitura do lazer, né? Não era de Minha casa tinha, obrigação. na minha casa tinha o livro didático e tinha enciclopédia. Essa é o que tinha na minha casa, né? Aquela noção do conhecimento, né? Mas na casa da minha amiga tinha gibi, tinha livro de criança, e aí eu ia lá e às vezes a minha amiga dizia assim: ai, pega isso daqui e vai lendo, porque eu tô terminando um capítulo, daí a gente vai brincar. E nessa história eu começava a ler, depois eu chegava na casa dela, assim, às vezes no outro final de semana, ai, cadê aquele livro que eu quero terminar a história que eu estava lendo? E a gente ficava sentado assim, ó, pegava o livro e ficava sentado e lia. Aí que eu fui despertar para leitura, daí eu fiz aquela sociedade no Círculo do Livro Sim. e vinha toda semana, né? Daí meu pai brigava porque isso é muito caro. Que livro que você está lendo? E eu pegava os livros no catálogo, né? Vinha o catálogo pelo correio, como sempre encomendava um livro, a gente encomendava pelo correio.
e aí eu comecei a fazer minha biblioteca e hoje eu tenho um neto, meu neto tem exatamente 1 ano, e eu estou montando a biblioteca dele. Então eu já comprei aquele livro do banho, né? Vários livros do banho, livro para ele rasgar, livro, já comprei. Mas eu já tenho os livros de história que eu quero sentar e ler com ele, sabe? Daqui a pouquinho, assim, quando ele já ficar mais mocinho, que é para. E a mãe dele, ela tem essa coisa de já fazer o livro, já querer que ele leia, né? Ela acha isso muito importante. Isso é muito legal. Isso é muito, desde pequeno tem que entender que o livro é algo que faz parte da tua humanidade, tá? Sim, eu tenho muita sorte em relação a isso, porque assim, meu primeiro livro eu ganhei com 7 para 8 anos, tenho ele até hoje, né? E como eu te falei, eu dei livro para meus netos, para os meus sobrinhos, inclusive a minha sobrinha mais nova não tem nenhum aninho ainda. Hoje já chegaram 2 livros da Sol Oliveira lá para ela, que eu e o JH enviamos, a minha irmã já postou que recebeu. E a minha irmã também é uma leitora contumaz. Ela já tem uma biblioteca bem grande já, e ela já comprou livros para Mariana, então a gente tem certeza que a gente já plantou sementinhas em terrenos férteis, entendeu? Os meus netos já É, leem, já pegam os livrinhos que a gente deu, já fazem histórias em cima das histórias que eles leem, né? O Lucas, que é está muito, pequenininho, já tem a bibliotecazinha dele com alguns livros também, que é o meu sobrinho neto. Então, assim, já está plantando as sementinhas e já está brotando. Já está bom, já estou eu, feliz. eu tive, o meu sobrenome Daru é do meu marido, né? E o meu Sim. marido faleceu. Quando ele faleceu, eu tinha 2.000 livros em casa. Eu tinha uma biblioteca enorme. E eu fiquei tão abalada, Lilian, tão abalada quando ele faleceu, que eu devo ter dado uns 700 livros. Eu dei os livros, assim. Então, hoje em dia eu fico pensando, mas agora na época de fazer o doutorado, mas cadê os. Eu tinha o livro do fulano, eu tinha o livro do fulano. Então, assim, como eu fiz letras, a gente tinha muito livro teórico, né? Sim. Esses livros muitos eu dei para uma menina que estava fazendo letras, ela não tinha condição de comprar o livro. Eu me lembro que eu guardei tudo dentro de uma mala e fui na casa dela entregar para ela. Não é eu me arrependo. Eu não é que eu me arrependa. Na época eu fiz o que era para fazer. A gente não dá muita conta, né? Mas você veja como eu estava completamente. E aí, alguns livros depois eu voltei a comprar para ter. Tem livros que eu tenho na minha casa, assim. Já tenho de novo uma biblioteca bem grande, sabe? Mas você veja que essa interferência do livro é como se, quando eu perdi meu marido, eu também eu tivesse amputada, sabe? E a gente diz assim: mas se eu não tenho mais mão, então eu não preciso ter xícara. Sabe? É mais ou menos uma coisa assim. Sim. E, e eu me lembro assim, ficou uma coisa na minha cabeça, eu levando, assim, eu tenho essa memória nítida, assim, eu juntando os livros, do nada. Tem os livros, fui na casa dela dar os livros. É como se eu tivesse assim, eu estava com tanta dor, eu tinha que ter uma dor materializada, porque a minha dor subjetiva, eu não estava conseguindo, eu tinha que materializar. Então, você veja a importância que é esse teu acervo literário, né? O quanto isso faz parte de você, né? E que muitos livros eu tive que comprar de novo porque eles faziam parte de mim, entendeu? E eu tive uma trajetória, eu já escrevi muitos livros, sabe, Lilian? Eu escrevi muitos livros paradidáticos, eu escrevi livros sobre folclore, eu tenho um livrinho sobre como a leitura em sala de aula deve ser feita. Então, eu tenho muito livro paradidático. Sim. O livro do Van Gogh foi a minha estreia na literatura mesmo. É o livro, então eu tenho assim, muito orgulho que se eu deixar esse mundo, eu deixo um pouquinho de mim para esse mundo, para as outras gerações, sabe? E uma Ah, coisa mas que eu queria daqui a eu 50 anos, quando você deixar esse mundo, já vai ter deixado um monte de outras obras. Então, nós estamos felizes que ainda vai ter muito tempo para você fazer muita coisa. eu já tenho um livro já tenho um livro que eu vou escrever o ano que vem, ele já está sendo, é uma outra biografia, e a pessoa que vai ser biografada já está arrumando, assim, algumas coisas que eu preciso.
Mas a minha maior alegria foi quando eu cheguei na casa do meu filho e eu dei, claro, eu dei um livro para o meu filho, eu dei um livro para minha filha, né? Dei para o meu pai, para minha irmã, para todo mundo. Aí eu cheguei na casa do meu filho e ele falou assim: ai, mãe, eu quero que você autografe esse livro. Eu falei: fui lá, o livro. Mas, filho, onde é que você pegou esse livro? Mas o teu tinha autógrafo, né? Tinha lá a dedicatória. Ele falou: não, esse livro eu comprei. Os meus livros estão à venda ali na Livrarias Curitiba, né, para internet e tal. Ele comprou para o meu neto. E eu fiz uma Ah, dedicatória para que bonitinho! Que é, graça! isso. Então, essa foi assim uma surpresa. O meu coração ficou quentinho, como a Ah, o gente meu diz, né? ficou, achei tão bonitinho. É. Então, Ah, essas coisas são as surpresas da vida, né, Lilian? São as surpresas da vida. A gente vive para isso, para deixar exatamente. alguma coisa que acrescente na vida das pessoas, né? É, e você tem conseguido muito bem isso, porque esse livro seu é maravilhoso e tudo que virá eu tenho certeza que vai ser também. Teremos Vamos ver, tomara muitas que surpresas pela vida assinadas por você. quando eu lançar o livro novo, eu quero vir aqui fazer uma live com você também sobre o livro novo, explicar como é que foi essa composição do livro novo, que é muito divertida, que é muito inusitada, mas que você aí vai saber quando eu te falar, Tá, joia? tá bom? Combinadíssimo. É só você avisar. Você quer deixar alguma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo a gente? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está com a gente desde então. Então, Eu, 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 eu falo tanto assim do Van Gogh porque eu sempre digo que o Van Gogh deixou uma arte maravilhosa, ele deixou uma grande mensagem que foi produzida com muito esforço. Então, eu deixo uma mensagem assim, ó, que a gente não se esqueça de que a gente é humano e que a gente sempre pode melhorar, crescer, criar, que a gente pode sempre avançar, que a gente pode sempre crescer. E o livro, ele é esse caminho de crescimento. Essa é a minha mensagem. Ai, que legal, obrigada. Eu queria. Um Pode beijo falar. enorme para você que trabalha com livro, para você que abre as portas, Lilian, para você que desvenda tantos livros e leva essa mensagem, né, que desperta o gosto no outro, né, que você faz isso, né, quando você faz uma live, quando você faz a tua análise, você traz um livro, é isso que você quer. Esse livro é legal por causa disso. Olha que coisa interessante. Então, essa é a tua luz que você põe no mundo, né? É essa a minha vontade, de continuar levando essa luz para as obras de vocês. E que eu consiga, dentre todos os muitos e muitos anos, conseguir continuar fazendo isso. E eu agradeço imensamente a você ter aceito esse bate-papo, ter dado para a gente o seu mais precioso presente, que é o seu tempo para a gente, as suas informações, a sua vivência, toda a sua inteligência e toda essa emoção que você passa para a gente falando das suas obras. Foi lindo. Deus te abençoe. Amém. Para você, para toda a sua audiência, o carinho que você passa para as pessoas, para mim, que a tua luz se estenda, que você tenha muitos mais livros e que a gente se encontre na Bienal. Amém. É isso que eu quero. Beijo, Ana É, Lúcia. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Muito muito obrigada pela obrigada, audiência. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. muito obrigada, Tchau. amém. Tchau, gente. Tchau, Lilian. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.